transformado. Contemple o Senhor através das Escrituras, contemple o Senhor através da palavra de Deus, contemple o Senhor através da mensagem do Evangelho. Sabe, um crente que só come aos domingos, um crente que só contempla o Senhor no fim de semana, é muito raso. Se você não tem um tempo de oração, se você não lê a palavra de Deus, e aí não é eu que vou fazer isso por você, eu não preciso estar te mandando mensagem para mandar você orar. É questão de você comer do Senhor, contemplar o Senhor, porque quando você contempla o Senhor, você é transformado. Você é transformado, sabe? Então, aquilo que muitas vezes é impossível para nós, que você talvez tenha dito, pastor, eu me esforço para mudar isso há muito tempo. Eu tenho me esforçado muito para ser livre desse vício. Eu tenho me esforçado muito para deixar de ter raiva. Eu tenho me esforçado muito para amar o meu marido, para suportar os meus pais, para suportar os meus filhos. Aquilo que é muito difícil para você, o Senhor muda em um instante. Basta contemplar e deixar que a palavra de Deus te transforme para fora. Amém, irmãos? Então, que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 49. Gênesis, capítulo 49, a partir do versículo 1. Então esse é o momento em que Jacó reúne seus filhos para liberar a bênção ali. Lembra que quando Isaac foi liberar a bênção, né, Jacó enganou seu pai. Ele ansiava muito ser o primogênito, ele ansiava muito receber a bênção do Senhor sobre a sua vida. E agora ele está fazendo isso com seus filhos. E aí a palavra de Deus diz em Isaías 49, 1 e 2: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, ó filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Então Jacó chamou seus filhos para liberar a bênção. Mas é interessante que, de forma geral, ele abençoou os seus filhos. Mas para alguns, inclusive para Rúben, a palavra não é de bênção, a palavra é de disciplina. A palavra que ele dá. E aí ele diz o seguinte, a partir do versículo 3, Rúben, tu és o meu primogênito. Está entendendo? Isso foi ele está dizendo aqui das características de Rúben. Ele está dizendo, Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. Tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. O mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso, água. Não serás o mais excelente, porque subiste ao meu leito, ao leito do Pai, e orofagiste, subiste à minha cama. Olha só. E Jacó está dizendo aqui, estava esperando uma bênção. Rúben era o primogênito de Jacó. E aí ele estava esperando ali, bom, o pai vai abençoar agora, ele vai me liberar uma bênção, mas Jacó diz o seguinte, Rúben, é o seguinte, era para ser o mais excelente, tu era para ser o primeiro, mas eu vou te dizer uma coisa, tu subiste a minha cama, tu profanaste o meu leito, tu dormiste com uma das minhas esposas. Olha o filho dele. Então depois que Raquel morreu, ela tinha uma concubina chamada Bila, né? E Bila, Rúben se deitou com Bila, né? Teve relação sexual com ela, traiu, né? Ele adulterou com Bila. Só que Jacó nunca falou isso. A Bíblia simplesmente diz que Jacó soube. E agora, no momento da bênção, no momento de receber a herança, a parte da herança dele, o Senhor, Jacó, ele simplesmente diz, olha, tu subiu o meu leito, tu não vai ser o primeiro. Tu era para ser o mais excelente, mas porque tu subiu ao meu leito, tu não vai ser. Tu não vai ser. Então, sabe, no verso 4, a palavra de Deus diz que Rúben era impetuoso como água. Impetuoso como água. E no original, essa palavra aqui, ela pode ser traduzida também como instável, inconstante. Podia dizer que Rúben era inconstante como a água.
E Tiago fala que o homem inconstante, ele não recebe nada de Deus, porque ele é como a onda que vem e vai. Mas ele não consegue receber nada de Deus. Então existe uma mentira no meio evangélico, irmãos, que se criou, né, de que todo pecado é igual. Já viu isso? Não existe pecadinho nem pecadão. Todo pecado é igual. Essa é uma coisa que eu já vi ser falada muitas vezes. Mas isso é uma mentira. Isso é um erro, isso é um engano. Isso é tolice, porque lá em 1 Coríntios, abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios 6, 18, 1 Coríntios 6, 18, a palavra de Deus diz o seguinte: fugir da impureza. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: há dois grupos de pecados. Todos os pecados que você pode imaginar estão de um lado, mas o pecado da imoralidade sexual, ele está num outro grupo. Por quê? Porque quem comete imoralidade sexual, quem comete pecado, quem comete adultério, pornografia, quem vê pornografia, ele está num outro grupo. Por quê? Porque é um pecado que peca contra o próprio corpo. Contra o próprio corpo. Aquele que comete imoralidade sexual está pecando contra o próprio corpo. Sabe, irmão, já teve mulheres, irmãs que já me procuraram para dizer: pastor, meu esposo vê pornografia. E eu não sei o que fazer. E pior, ele me diz: eu estou debaixo da graça. E eu estou debaixo da graça, eu posso fazer, eu posso qualquer coisa. Você está errado, meu irmão. A graça não é liberação para pecar. Esse é o único pecado que está num outro grupo. Esse é o único pecado que está numa outra classificação. O pecado da impureza. Isso significa que o pecado da impureza tem uma consequência diferente dos outros. Sabe, se você vê todos os filhos de Jacó, todos pecaram, todos eles, se você for ler a história, meu Deus do céu, eles pegaram José, eles eram ruins com José, eles venderam José para ser escravo, eles fizeram uma coisa errada, né? Teve um momento que eles mataram um povo lá, né? Eles deram na mesma moeda o pagamento, né? Eles fizeram, mas nenhum deles perdeu a sua parte da herança, apenas Rúben. Há um peso diferente no pecado sexual, no pecado nessa área sexual. Então, pastor, mas eu creio na graça. Mas deixa eu te falar, a graça não é autorização para pecar. A graça não é autorização para pecar. Quem faz o que quer não está na graça. Quem faz o que quer está na carne e só faz a sua vontade. Quem só faz a sua vontade é porque está na carne, não é porque está na graça. Você está enganado. Então deixa eu te falar, você precisa ser livre disso. Quando você entende o favor de Deus, você é conquistado para servir a Ele, não para ser por Ele. Tem pessoas que pensam que a graça é uma liberação para ser servido. Deixa eu te falar, esse é o único pecado que a Bíblia manda fugir. Paulo começa dizendo o seguinte: fugir da impureza, fugir. Por que ele está falando isso? Porque ele sabe, ele diz o seguinte: não adianta querer resistir. Ele manda nós resistirmos ao diabo. Mas a impureza, ele manda o quê? Foge. Foge. Então não tente resistir à impureza, você não pode contra ela. A pior postura que um homem, uma mulher de Deus pode ter diante da impureza sexual é aquele pensamento de dizer o seguinte: eu posso com isso, eu posso lidar. Outros podem cair. Outros podem ser tentados. Outros podem ter problema nessa área, mas eu não. Esse é a pior atitude. Outros podem dar carona para a irmã sozinha de noite. Eu não tenho problema. Outros podem ficar no WhatsApp até de madrugada com o irmãozinho, com a irmãzinha. Para mim não tem problema, deixa eu te falar. Foge. A palavra de Deus nos manda fugir. Esse camarada que está dizendo o contrário que a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus a fugir, sabe, a postura, essa foi a postura que Pedro teve, quando Jesus disse para ele: Pedro, Satanás está procurando peneirar como trigo. O que ele disse? Senhor, outras palavras, né? Senhor, mim, os outros podem sair,
mas eu vou contigo até para a morte, contigo para a cadeia, para a prisão. Não passou um dia. Na mesma noite, Pedro negou Jesus. Sabe, não confia na carne. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. O problema é que nós atribuímos isso a homens, mas você é homem também. Isso não é um problema de todos, irmãos. Então, a mais espiritual que você tem que fazer essa tentação, essa. Sabe, como é que um casal que está na corte vence a tentação, irmãos? O único jeito é fugindo. Senão ele cai pelo mesmo caminho, pela mesma estrada. Vai pecar. Se não fugir, vai cair. Fugindo da ocasião, ele precisa fugir das circunstâncias, ele precisa fugir de estar sozinho. Precisa fugir das oportunidades de pecar. É isso que ele precisa. Então foi isso que José fez. Você deve conhecer a história de José. A Bíblia diz que escravo pelos seus irmãos. Depois ele se tornou escravo na casa de Potifar. Potifar tinha uma alta posição no Egito. E a mulher de Potifar se atraiu por José e começou a tentar José. E sabe, irmão, ele era um homem rico. Possivelmente não. Ao pensar na mulher de Potifar, pense numa mulher bonita. Uma mulher que realmente tentou José. Mas olha só, a Bíblia diz que ele fugiu. Chegou ao ponto de ter que fugir nu. A mulher agarrou ele, se desvencilhou das roupas, saiu correndo pelado, nu, talvez só de cueca. Não sei se tinha cueca naquele tempo, claro que não. Mas só com as baixeiras. Mas ele fugiu. É isso que se fala a respeito de José. José foi tentado nos 3 grandes testes que toda mulher de Deus são tentados. A área sexual. Depois ele passa a governar tudo na casa de Potifar e até mesmo no reino, no império do Egito. Ele foi tentado em referente ao dinheiro e em referência ao poder. E ele venceu nessas 3 áreas. Mas deixa eu te falar, qual é a área que primeiro te vem à mente quando você pensa em José? José venceu a impureza sexual. José resistiu à tentação na área sexual. Então, a consequência da imoralidade são muitas. Não brinque com isso. Não brinque com isso. Mas qual foi a consequência da imoralidade que a imoralidade trouxe para Rúben? Talvez você esteja pensando, né? Bom, depois falo um pouco mais sobre isso. Mas no Velho Testamento havia uma bênção espiritual para o primogênito. Você sabe que o primogênito ele recebia uma bênção diferente dos demais irmãos. E Rúben era o primogênito. E se tratando da família de Abraão, da linhagem de Abraão, o primogênito incluía 3 bênçãos diferentes. A primeira delas é que o primogênito fazia parte da descendência do Messias. O rei vai vir, o Messias vai vir, e o descendente, o primogênito, estaria na raiz de Davi, na raiz de Jesus, né? Na origem de Jesus. É interessante que o nome dele estaria na genealogia de Jesus, mas você não encontra o nome de Rúben na genealogia de Jesus. Não encontra, sabe? Porque Jacó falou o seguinte: você não vai ter a excelência. Como é que você fala hoje que Jesus é o leão da tribo de Judá? Mas não era para ser o leão da tribo de Judá, era para ser o leão da tribo de Rúben. Ele era o primogênito. Ele perdeu a bênção de fazer parte da descendência do Messias. Por quê? Por causa da imoralidade, né? Judá recebeu a bênção da realeza sobre a sua vida. Mas há uma segunda bênção também, que era a bênção do sacerdócio. Então, o projeto de Deus, a vontade de Deus era que o sacerdote viesse da casa de Rúben. Mas nós vemos que o sacerdócio passou para a tribo de Levi. É por isso que os levitas faziam o serviço do templo, né? O sacerdote, o sumo sacerdote, vinha da tribo de Levi. Olha só, você tem noção do que isso, o que causou na vida de Rúben? Sabe, a bênção de Deus, do sacerdócio, de manter, olha só, era Abraão,
Isaac, Jacó. E o próximo seria Rúben. Mas não foi. Não foi, você não vê falar. Por quê? Por causa disso. Então, isso significou grandes perdas, ele perdeu muito. E há também uma terceira perca que estava alinhada com o fato de ser primogênito. É que o primogênito tinha a porção dobrada dos outros irmãos. O primogênito tinha direito a uma porção dobrada. Por exemplo, vamos dizer que fosse 2 irmãos. O primogênito ficaria com 66% de tudo. E o outro irmão com 33%. Ele teria, né, a porção dobrada dos recursos dos outros irmãos. Ele teria a porção dobrada das terras em Israel. Mas você vê, a porção dobrada passou para José. Passou, na verdade, para os filhos de José, ali, Efraim e Manassés, naquela ocasião onde, nesse mesmo momento, que Jacó ele cruza os braços e abençoa os filhos de José. E você vê que todas as outras tribos tiveram apenas todos os outros filhos tiveram apenas uma bênção, mas José teve 2. A porção dobrada da unção de Jacó estava sobre a vida de José. A porção dobrada de tudo estava sobre a vida de José. Então, José teve muitas vitórias na sua vida. Ele venceu o rancor, ele venceu o ressentimento, ele venceu a mágoa, ele venceu a vingança, porque tudo isso ele podia fazer diante das circunstâncias, diante do que aconteceu na vida dele, mas acima de tudo, José venceu a impureza sexual. Acima de tudo, José venceu a tentação naquele dia. Amém, irmãos? Sabe, eu acho que Rúben não tinha noção do que estava perdendo. Eu acho que Rúben não tinha noção do que ele estava abrindo mão por alguns minutos de prazer. Por alguns momentos de prazer. Sabe, deve ser muito ruim você ver outros recebendo aquilo que é teu. Imagina, Rúben vem na expectativa de receber todas essas heranças. Mas agora o pai diz, Rúben, tu não vai receber nada disso. Nem a porção dobrada, nem o sacerdócio, nem a realeza. Eu vou dar para outros porque tu perdeu. Tu subisse a minha cama. Tu subisse ao meu leito, né? Maculasse a minha cama. Então, a realidade, irmãos, é que nós temos liberdade para pecar. Você tem liberdade para pecar, mas você não tem liberdade de escolher a consequência do seu erro. Você pode escolher botar o dedo na tomada, você não pode dizer, eu não vou tomar choque. Você pode subir no telhado e pular, mas você não pode escolher que você não vai cair no chão. São consequências. São consequências. Então, um grande engano que o diabo tem colocado na vida de muitos homens e muitas mulheres de Deus é a ideia de que somos insubstituíveis. Não, se eu não estiver aqui, não acontece. Se eu não estiver aqui, não vai acontecer. Se eu abrir mão disso aqui, ninguém. Eu quero te falar uma coisa, não caia nesse erro. Porque a verdade é que se você abrir a mão do seu chamado, Deus não vai ficar preocupado. O que eu vou fazer agora? Deus sempre tem outro. Se eu não estiver aqui, se o Senhor me tirar daqui, você pode ter certeza, Deus vai levantar outro irmão. Sabe, com Esaú foi assim. Esaú desprezou a bênção. Jacó amou, desejou a bênção. Por causa disso, Esaú perdeu a bênção. E Jacó recebeu. Saul desprezou o reino, desprezou o trono. Davi desejou. Por causa disso, Saul saiu e Deus levantou Davi. Sabe, Deus sempre tem um Davi para colocar no trono. Não importa, pastor, mas não tem outro pastor. Tem, irmão. Deus levanta. Deus chama outro. Deus capacita outro. Sempre tem outro. Por isso não pense que de alguma maneira nós somos insubstituíveis. Nós podemos até parar. A obra de Deus jamais para. As portas do inferno nunca prevalecem. Muitas vezes elas seguram o avançar da obra de Deus, elas retêm o avançar da obra de Deus, mas elas nunca vencem a obra de Deus. Então não despreze a sua posição. Não despreze a sua posição de filho. Não despreze a posição que Deus tem te chamado nesses dias a exercer. O chamado que Deus tem te chamado a exercer, não despreze. Porque quando você despreza,
você perde, mas quando você almeja e deseja, quando você se apaixona, Deus te dá mais. É assim, quanto mais você valoriza aquilo que Deus te deu, mais Deus te dá. Agora, quando você despreza, você perde. Então, eu não quero perder aquilo que Deus tem para mim. Eu não quero perder aquilo que Deus tem para mim. Eu tenho certeza que você também não quer. Amém, irmãos? Então, diga para o irmão que está do seu lado, eu não vou perder o que Deus tem para mim. Diga, eu não abro mão do que Deus tem me dado. Amém, irmãos? Então, eu compartilhei isso com você. Na verdade, agora eu quero pregar. Não, estou brincando. Já faz parte da pregação. Mas na palavra de Deus, existe um ensinamento que é um ensinamento literal. Que é o que nós vimos agora. Rubem, ele adulterou, e porque ele adulterou, ele perdeu a bênção. Ele perdeu a bênção da primogenitura. Ele perdeu ele perdeu a posição que o pai dele tinha para ele. Sabe? E esse é o sentido literal. Os judeus chamam esse sentido literal, quando você lê a palavra de uma maneira literal, de parashá. Parashá. É quando você lê a palavra de Deus no sentido literal. Mas, nesse sentido literal, o ensinamento é que Rubem deitou com Bila e por causa do adultério ele perdeu tudo que Deus tinha para ele. Eu creio que há um significado espiritual por detrás disso. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. A palavra de Deus, irmãos, ela é como uma amêndoa. A beleza dela não está só no exterior. Às vezes Deus quebra para trazer a vida que está dentro para você. E quando isso acontece, é fruto de revelação. Há algo espiritual que realmente fala conosco. Sabe, é tão importante quando nós conseguimos contemplar e ver na palavra de Deus aquilo que muitas vezes não está exposto nas primeiras linhas. Não está claro, mas que o Senhor traz por revelação à nossa vida, amém? Então o povo de Deus chama essa revelação da palavra, aquilo que vai além do que está escrito literalmente, de sod. Parashá é o conhecimento literal, mas sod é quando você percebe um sentido, uma camada mais profunda na palavra de Deus. E eu creio que Deus tem algo para falar conosco a respeito desse texto aqui. Então eu gostaria de compartilhar com você a respeito dessa relação entre Rubem e Bila. Amém? Então eu creio que tem um significado mais profundo do que o pecado sexual que eles cometeram. Tudo isso que eu falei para você é verdade a respeito do pecado sexual. Quantos ministérios nós temos visto serem sucumbir diante do pecado sexual, irmãos? Homens de Deus, homens que têm sido uma bênção muitas vezes na nação, né? Tem uma bênção irmãos, tem pastores que eram referência para a nação nos anos 90, que caíram no pecado sexual, na imoralidade e perderam tudo. Há ministério, há homens de Deus que Deus queria levantar e perderam tudo por causa disso. Isso é uma realidade, mas eu creio que há algo mais profundo que eu quero te falar nessa manhã. Sabe, o nome Rubem, na verdade, sempre que você vê esse Ben, na palavra de Deus, significa filho. É por isso que Benjamim, Ben é filho e Jamim é mão direita. Benjamim é o filho da mão direita. Então, Rubem significa eis o filho. Olha o filho. É claro que a Bíblia não está falando de qualquer filho. A Bíblia está falando de Jesus. A Bíblia está dizendo para nós, ei, olha para o filho. Olha para o filho, sabe? Então não há nada por acaso na palavra de Deus. Todas as figuras, todos os personagens estão sempre apontando para o filho. Quando você olha o Velho Testamento, quando você lê o Velho Testamento, não leia só como um livro de história. Leia como um livro, um livro que está retratando o filho. A chave para você entender o Velho Testamento é Cristo. Então olhe para o filho. Amém, irmãos? Sabe? Então, Rubem está se referindo ao Filho de Deus. E a ordem para nós é essa. Olha o filho. Diz para o irmão que está do seu lado. Irmão, olha o filho. Olha para o filho. Amém? Então, lá em Gênesis 35, abra comigo. Gênesis 35, 22. Gênesis 35, 22. A palavra de Deus diz o seguinte... E aconteceu
E aconteceu que habitando Israel, Israel aqui não é a nação de Israel ainda. Israel aqui é Jacó. Você sabe que Deus lá no Val de Jaboque mudou o nome de Jacó, né? Jacó significa enganador, suplantador, aquele que passa a perna nos outros, o espertalhão, né? Mas aqui Deus, quando ele lutou com Deus, né? Quando lutou ali com o Senhor, e o Senhor feriu a coxa dele, ele disse: já não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás Israel. Então Deus mudou o nome dele. Diz assim: e aconteceu que habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila. Ruben se deitou com Bila, a concubina de seu pai, e Israel o soube. A única coisa que a palavra de Deus diz é que Israel soube. Então isso aqui é aquilo que está lá dentro da castanha, é aquilo que você precisa entender por revelação. O nome Bila no hebraico significa temer. Significa se perturbar, se encher de medo. Se encher de medo. Então, em vez de olhar para o filho, em vez de olhar para Jesus, Ruben foi dormir. A Bíblia diz que ele dormiu com Bila. Ruben dormiu com medo. Irmãos, tem muitas pessoas que estão perdendo o ministério. Muitas pessoas estão perdendo o ministério por causa do adultério. Mas muitos nesses dias que nós estamos passando de pandemia, de aflição, muitos nesses dias têm perdido o seu ministério, têm perdido o seu chamado, porque têm tirado os olhos de Ruben, têm tirado os olhos do filho e têm colocado os olhos e têm ido dormir com Bila, têm ido dormir com medo. Muitos têm vivido dias de medo. Eu quero te dizer nessa manhã: não vá para a cama com medo. Não aceite o medo na sua vida. Nós vivemos em um tempo em que de muito medo, mas Deus tem algo para você. Deus tem algo para você. Não saia da sua posição elevada. Não saia da posição que Jesus conquistou para você. Não vá dormir com medo. Pastor, mas eu não sei, meus filhos, eu não sei como é que vai acontecer, eu não sei diante das circunstâncias, o que nós vamos fazer? Eu quero te dizer, olhe, faça como Ruben, olhe o filho. Eis o filho, olha para o filho. Olha para o filho. Então talvez até agora você estava pensando: pastor, essa pregação ela não tem muito sentido para mim, eu nunca adulterei, eu nunca traí minha esposa, eu nunca traí meu esposo. Mas eu quero te dizer algo mais profundo na palavra do Senhor. Tem gente, tem homens e mulheres de Deus que têm ido nesses dias dormir com medo. Tem ido dormir com medo. Todas as noites. Tem sido impactado pelo medo. E o medo, ele tem muitas consequências. Ele tem, na verdade, uma consequência muito perigosa, que é a mesma do adultério. O medo te faz perder a herança daquilo que Deus te deu. O medo te faz perder aquilo que Deus te deu. Então o medo impede você de desfrutar daquilo que Deus tem para você. Ei, Deus tem boas coisas para você. Eu sei que nós dizemos isso, mas se você permitir que o medo tome conta do seu coração, se você permitir que o medo governe você, você vai perder a sua herança. E é por isso que eu estou ministrando essa palavra nessa manhã. Não durma com medo. Não tire seus olhos do filho. Não durma com Bila, não durma com medo. Sabe, aos olhos de Deus, o oposto da fé é o medo. Aos olhos de Deus, o oposto da fé, porque a expressão máxima da incredulidade é o medo. É Deus te dizer: não temas, eu sou contigo, mas você dizer: eu tenho medo. Quantas noites, quantos dias temos tido dias de medo? Quantos têm tomado nesses dias de não saber, de ter medo? O medo é um inimigo que precisa ser vencido, irmãos. Não desconsidere isso. Não desconsidere isso. Então lá no Novo Testamento nós temos uma história que ilustra isso. Lá em Mateus 14, né, mostra aquele dia em que os discípulos estavam navegando e que Jesus vem ter sobre as águas. Que Jesus vem caminhando sobre as águas, né, e o vento era contrário. Havia turbulência. E pode ser que nesses dias você está andando com o vento contrário. Que há turbulência na sua vida, que há ventos contrários à sua vontade, há turbulência financeira que está vindo contra a sua vida, há uma turbulência talvez de uma enfermidade, de uma doença, há uma turbulência que tem impedido você de avançar no seu ministério, uma turbulência que tem impedido você e tem levado você a olhar para as pessoas e não para o Senhor. Há muitas turbulências, mas deixa eu te falar,
O Senhor te chamou nessa manhã aqui para te levar a vencer, te levar acima do medo. Para te levar a vencer aquilo que de alguma maneira está roubando o teu ministério, que tem paralisado você, que tem paralisado a sua família. Não permita, não vá dormir com medo. Eu quero dizer que você não pode ir dormir com medo nesses dias, em nome de Jesus. Você vai olhar o Senhor, e quando você olhar o Senhor, todo medo vai embora. Você vai andar em cima das circunstâncias. Amém, irmãos? Lá, Mateus 14, versículo 22. Vamos ler, a partir do 22. A Bíblia diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar. Logo a seguir, compeliu Jesus seus discípulos a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele se despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, olha só, a palavra de Deus está dizendo que o vento era contrário. E nós estamos vivendo dias de ventania, irmãos. Dias de ventos contrários. Eu tenho visto muito ataque maligno na vida de muitos irmãos a respeito da sua saúde. Muitos que estão sendo atacados, que estão enfermos por alguma coisa e essa enfermidade tem paralisado você. Outros que têm medo e têm sido paralisados pelo medo desse vírus. E eu não estou te dizendo que o vírus não existe, eu não estou te dizendo que o pastor está dizendo que a gente... Não estou dizendo para você não tomar cuidado, não estou dizendo nada disso. O que eu estou te dizendo nessa manhã é que você tem um Deus que é com você. E Ele diz que ainda que você venha andar pelo vale de sombra e da morte, porque Ele é contigo. Cuide, se preserve, mas não deixe de viver. Você vai simplesmente dizer: eu não vivi um ano. Eu não sei se vai ser um ano. Pode ser 2. Você simplesmente vai dizer: eu parei um ano da minha vida. O que você fez dos seus 31 aos 32? Nada, fiquei em casa de quarentena. Não pare, sabe? Há ventos contrários, isso tudo é resistência maligna. E se nesse momento você olhar para o Senhor, o vento vai cessar. Dentro de você, não significa que as coisas vão mudar simplesmente lá fora. Pastor, então amanhã vai ter uma vacina? Não sei. Nós moramos no interior do Rio Grande do Sul, no Brasil. Talvez descubram uma vacina, vai chegar quando aqui, irmãos? Não sei. Mas você precisa ser livre do medo. Sabe, o medo é um adversário que surgiu lá no Éden. O dia que o homem comeu da fruta que o Senhor disse para ele não comer, a Bíblia diz que o homem percebeu que estava nu, e quando ele ouviu a voz do Senhor no jardim, ele teve medo. Desde então, o medo tem paralisado a vida de pessoas. O medo tem paralisado. Não durma com medo, não faça do medo seu companheiro. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Há um Deus que é mais poderoso, que pode fazer infinitamente mais. Lá, vamos seguir lendo aqui. A Bíblia diz o seguinte: na quarta vigília da noite, foi Jesus com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. Não culpe os discípulos. Imagina, na quarta vigília da noite, vem alguém andando sobre o mar no meio de uma tempestade de vento. Eles pensaram que era um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu sou, não temais. Respondeu Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Preste atenção, guarde essa afirmação. Pedro teve medo. E começou a submergir. E gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe
e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. A descrição bíblica aqui é que Pedro teve medo. Pedro teve medo. Então, Jesus diz para ele vir, ele vai andando sobre as águas, mas ele tem, num determinado momento, ele começa a sentir medo. E quando ele começa a sentir medo, o que acontece com Pedro? Ele começa a afundar. Quando Pedro começou a sentir medo, ele começou a afundar. Agora é interessante que Jesus não disse: homem de pequena fé, por que tivestes medo? É isso que Jesus disse? Não. Não, ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque a expressão do medo é a dúvida. A expressão do medo é a dúvida. Porque o medo, porque ele teve medo, ele duvidou. As dúvidas surgem quando nós estamos cheios de medo. Eu não sei se Deus vai me guardar. Eu não sei se vai acontecer. Eu não sei se isso é verdade que o pastor está falando. Eu não... O que é isso? Expressão do medo. Então, por isso que a palavra do Senhor para nós hoje é: não tenha medo, sou eu. Eu sou. E eu queria te dar aqui, falar 7 princípios sobre esse texto. Rapidamente, não vou me deter muito. 7 princípios sobre esse pequeno trecho onde Jesus vai até seus discípulos sobre o mar. Primeira coisa, Jesus veio ter com eles na 4ª vigília da noite. Outro dia eu falei sobre essa questão da 4ª vigília da noite, e uma irmã perguntou: pastor, o que é a 4ª vigília da noite? Então, para você entender, os judeus dividiam a noite em 4 vigílias de 3 horas. Então a noite começa para o judeu às 6 da noite. E das 6 às 9 é a primeira vigília. Das 9 à meia-noite é a 2ª vigília. Da meia-noite às 3 da manhã é a 3ª vigília. E das 3 da manhã às 6 da manhã é a 4ª vigília da noite. Então Jesus veio ter com eles na 4ª vigília. A noite já tinha passado um grande período de noite. Já tinha passado um grande tempo de tempestade. Jesus vem no momento mais escuro. No momento de maior dificuldade. Jesus veio ter com eles naquele momento. Sabe, a 4ª vigília simboliza que na hora mais escura, o Senhor veio ter com eles. Sabe, eu quero te dizer que se você tem vivido momentos sombrios na tua vida, momentos de dificuldade, na hora mais escura, o Senhor não vai te deixar sozinho. Ele vai vir ter com você. Ele vai vir te encontrar. Não duvide disso. Apenas creia. Na hora mais escura, o Senhor vem andando sobre as águas para te encontrar. O Senhor vem para te livrar daquilo que de alguma maneira tem impedido você de andar, impedido você de avançar. Sabe, o Senhor disse, a promessa de Jesus era o seguinte: eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Ele disse mais: não vos deixarei órfãos. Você tem um Consolador, você tem um Espírito dentro de você. O próprio Deus mora dentro de você. Ele está com você. Pastor, eu estou passando por dias que eu não sei o que fazer. Quero te dizer, você não está sozinho. O Senhor está contigo. Ele vem na 4ª vigília da noite. Pastor, mas está doendo. Está doendo. O momento é difícil. Nós passamos por um momento muito difícil essa semana. É uma circunstância de uma família da igreja aqui. Um momento muito difícil, irmãos. Mas eu quero te dizer, pastor, está doendo muito, eu não sei o que fazer. Chora diante do Pai. Diz para o Pai: Pai, está doendo. É interessante que às vezes as pessoas elas querem ser fortes diante de Deus. Não seja forte diante de Deus. É o momento do luto. Chore diante de Deus. Está doendo, diga: Deus, está doendo demais. Sabe quando é que mais dói o coração do pai? Quando o filho está sofrendo. Quando o filho diz: Pai, está doendo, e o pai não pode fazer nada. Eu já fiz o que eu podia fazer. Eu já dei o remédio, eu já fui no médico, eu não posso fazer nada. Isso dói o coração do pai. Só que você tem um pai que pode mudar qualquer circunstância. Então fala para ele. Seja fraco diante de Deus.
Faça como Pedro. O que Pedro disse? Senhor, ajuda-me, socorro. A Bíblia diz que o Senhor vê a hora, levante-se em fé, não durma com medo. Não permita que o medo seja seu companheiro. A segunda coisa que eu percebo nesse texto é o seguinte: Jesus veio andando sobre as águas. E o princípio espiritual aqui é que as águas é tudo aquilo que de alguma maneira queria destruí-lo, que queria fazer eles naufragar, que queria matar eles, que queria fazer o barco afundar. Sabe, o mar queria afogá-los, mas o Senhor vem andando sobre o mar. Para quê? Para que andar sobre o mar? Para que Pedro andou sobre o mar? A Bíblia fala de muitos milagres, que Jesus ressuscitou pessoas, Jesus abriu os olhos de cegos, Jesus curou leproso, Jesus curou um fluxo de sangue de uma mulher, Jesus fez grandes coisas, multiplicou pães, alimentou uma multidão. Mas para que andar sobre o mar? Para te mostrar para mim e para você que Ele é maior que qualquer circunstância, que Ele é maior que qualquer problema, e que ainda que você esteja passando por um problema que pareça ser impossível, Ele anda sobre as águas. E mais, Pedro andou porque nós também podemos andar. Sabe, ande sobre as águas. Sabe, Jesus, ele vem andando sobre as águas ali, como quem vem pisando na cabeça do diabo, como quem vem vencendo a dificuldade, como quem vem andando sobre o problema financeiro, como quem vem andando sobre a doença. Ele vem mostrando que ele é maior, que diante dele, ele tem autoridade sobre todas as coisas. E que Ele é capaz de andar sobre o mar. Eu não sei quais são as águas que tem tentado, talvez na sua vida, que tem se levantado na sua vida. Mas eu quero dizer, o Senhor vem andando sobre as águas. O Senhor vem andando sobre as águas. A terceira coisa é que Ele diz o seguinte: não tenham medo, sou eu sou, não temais. Não tenha medo. Olha para o irmão que está perto de você e diz: irmão, não tenha medo. Você que está aí na sua casa, diga para alguém: não tenha medo. Amém? Sabe, Jesus disse, ele disse, é interessante como o Senhor fala, né? Eu, não tenha medo, sou eu. E esse, eu não sei se você sabe, mas esse é um dos nomes de Deus. Lá na sarça ardente, quando Deus aparece para Moisés, ele pergunta: Senhor, Deus diz, né, Moisés, vai para o meu povo, você vai libertar o meu povo. E ele diz: tá, mas qual o seu nome? E ele diz: eu sou. Eu sou. Diga que o eu sou me enviou. Por quê? Porque eu sou é um nome de Deus. E Jesus aqui, ele diz: não temam, eu sou. Sabe por quê? Porque Ele é tudo aquilo que você precisa. Ele é tudo aquilo que você precisa. Talvez você esteja precisando de uma cura, eu sou, Ele diz nessa manhã. Talvez você esteja precisando de uma provisão financeira, eu sou. Talvez você esteja precisando de libertação em alguma área da sua vida, eu sou. Eu sou, diz o Senhor, eu sou. E Ele vem, essa palavra, esse nome eu sou, é um cheque em branco que Deus dá para você, porque Ele é tudo e qualquer coisa que você precisar. Como nós cantamos agora há pouco, ainda que os nossos olhos não possam ver, nós continuamos crendo, Ele é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. O outro, Pedro, ele anda sobre as águas. Pedro anda sobre as águas. A Bíblia diz que Pedro fala para o Senhor, né? Se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter sobre as águas contigo. E aí Jesus diz o quê? Vem. Vem. E Pedro andou sobre as águas. E aqui tem um princípio espiritual que eu quero que você preste muita atenção, para você sair daqui e viver ele essa semana e viver ele na sua vida. Enquanto Pedro estava fazendo como Rubem, olhando para o filho, a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. Eu sei que a gente fica pensando às vezes que Pedro deu 1 passo na água, 2 passos caiu. Não, Jesus estava longe, eles não conseguiram conhecer Jesus. Pedro andou sobre as águas. Enquanto ele estava olhando para o filho, enquanto ele estava olhando para o Rubem, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas no mesmo instante que a Bíblia diz o seguinte: e quando ele olhou, ele reparou na força do vento, ele começou a afundar. Sabe, irmãos, quero te dizer uma coisa: se enquanto você estiver olhando para o Senhor, você se torna semelhante a Ele. Preste atenção.
Pedro está andando, Jesus está andando sobre as águas. Pedro, então Pedro também pode andar sobre as águas. Sabe, se o Filho pode andar sobre as águas, enquanto você estiver andando, olhando para Ele, você também vai poder. Se Jesus é saudável, enquanto você estiver olhando para Ele, você também vai viver uma vida saudável. Apenas olhe para Ele. Então quando você contempla o primogênito, você desfruta da bênção que está sobre o primogênito. Lá em 2 Coríntios 3,18 a Bíblia diz que nós, quando contemplamos o Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Então o pensamento que nós temos aqui é sempre moral. Quando eu contemplo o Senhor, eu vou ser mais santo. Quando eu contemplo Jesus, eu vou ser mais parecido com Ele. Amém, isso tudo é verdade. Mas nós precisamos aumentar o nosso entendimento nessa manhã. Você pode aumentar o seu entendimento. Se o Senhor não está doente, enquanto você estiver olhando para Ele, você também não vai estar. Sabe, se o Senhor anda sobre as águas, enquanto você olhar para Ele, você também vai andar. Se Jesus experimentava de multiplicação em favor de Deus, enquanto você olhar para Ele, você também vai experimentar de multiplicação em favor de Deus. Amém, irmãos? Agora a Bíblia diz que Pedro reparou na força do vento e por isso ele começou a afundar. Por isso ele começou a afundar. Sabe, enquanto Pedro estava olhando para o filho, ele teve vitória. Enquanto Pedro estava olhando para o filho, ele continuou andando em direção ao Senhor. Mas foi ele tirar os olhos do filho. A Bíblia diz que ele começou a afundar. Sabe, quando ele tirou os olhos de Jesus, a Bíblia diz que ele teve medo. Pedro tirou os olhos do filho e foi dormir com Bila, foi dormir com medo. Eu quero te dizer nessa manhã, não durma com medo. Quando você olha para o filho, você anda sobre as circunstâncias. Mas quando você olha para as circunstâncias, quando você começa a reparar no problema, quanto ele é complicado, quando você começa a olhar para a crise, como ela é grande, como a doença é problemática, inevitavelmente você começa a afundar. Eu quero te chamar a atenção hoje para você olhar para o Senhor. Coloque os seus olhos no Senhor. Vença o vento das circunstâncias. Vença o vento da adversidade. Não vá dormir com medo. Rubem não perdeu a herança por causa do adultério. Rubem perdeu a herança porque ele foi dormir com medo. Você não pode perder sua herança nesses dias. Pastor, mas eu não consigo vencer o medo. Como é que eu faço, pastor? Faça como Pedro. Peça para o Senhor. Fala para o Senhor, Senhor, socorre-me. O Senhor vai vir te ajudar. Sabe qual é o problema do medo? O problema do medo é que ele tira a sua capacidade de pensar com a lógica de Deus. Não é com a lógica natural, com a lógica de Deus. O medo tira a sua capacidade de ver as coisas na ótica espiritual. Como assim, pastor? Olha só, o medo tira sua lucidez. A Bíblia diz o seguinte, que Pedro começou a reparar na força do vento e teve medo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se não tivesse vento, Pedro podia andar sobre as águas? Hoje não tem vento, vou lá dar uma volta em cima das águas. Pedro podia fazer isso, não? Não. O vento não tinha nada que ver. O mar não tinha nada que ver. Ele só precisava manter os seus olhos em Jesus. O problema é que ele permitiu que o medo entrasse. O medo roubou a perspectiva da fé dele, a perspectiva de crer corretamente. Sabe, a grande questão não é o vento nem o mar. A grande questão é aonde está o seu olhar. Para onde você tem olhado? Para onde você tem olhado? Sabe, eu quero te convidar nessa manhã a olhar para o Filho. Olhe para o Filho, olhe para o Senhor. Quando você olha para o Filho, você não vai para a cama com medo. Quando você olha para o Filho, você desfruta da segurança do Pai. Amém, irmãos? E por último aqui para acabar, quando nós entramos no barco, quando entraram no barco, aliás, o vento cessou. A Bíblia diz que quando Jesus pegou Pedro, levou ele até o barco, quando eles entraram no barco, o vento cessou. Sabe, a Bíblia diz que quando Pedro começou a afundar, ele estendeu a mão e Jesus pegou ele e levou ele para o barco. E o vento cessou. E o que acontece nesse momento? Por que simplesmente o vento cessa, irmãos? Porque o teste acabou.
O teste acabou. O Senhor deixa o vento, muitas vezes, não é Ele que faz o vento, não é Ele que agita o mar, mas Ele permite o vento para que seja um teste para nós. Ele permite o mar para que o mar fique turbulento, para que isso seja um teste, para que você veja para onde você vai olhar, onde vão estar os seus olhos no dia mau, no dia da dificuldade. O que você vai fazer diante da dificuldade? O que você vai fazer diante dessa pandemia, meu irmão? Eu vou te dizer o que você vai fazer. Olhe para o Filho. Olhe para o Filho, olhe para o Filho, não durma com medo. Enquanto você olhar para o Senhor, você é transformado de glória em glória. Enquanto você olha para o Senhor, você é tal qual Ele é. Se o Senhor pode, você também pode. Enquanto você olha para o Senhor, você desfruta da bênção. Efésios 1:21 diz que o Senhor está assentado acima de todo principado, acima de toda potestade. Enquanto você olha para o Senhor, você está na mesma posição dEle. Você também está. Então, quando o inimigo consegue desviar o seu olhar, quando o inimigo consegue desviar o seu olhar para você ter medo, inevitavelmente você começa a afundar. Quando Pedro tirou os olhos, ele teve medo. Quando você tira os olhos do Senhor, você vai dormir com medo. Não tire os olhos do Senhor. Não tire os olhos do Senhor. Alguns perderam a posição por causa do adultério, mas outros perdem a sua posição por causa do medo. Por causa do medo. Não trate o medo como algo inofensivo. Não trate o medo como algo irrelevante. Não, pastor, mas eu não consigo controlar. Então peça socorro. Faça como Pedro fez e diga: Senhor, me ajude. E deixe que o resto o Senhor fará. O resto o Senhor falar para você. Ele vai te puxar para cima. Ele vai te colocar no barco. E Ele vai fazer cessar todo o vento. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Terceira corda. Aleluia. Aleluia. Ele vai te puxar para cima nesses dias. Ele vai te ajudar nesses dias. Não importa o que você esteja passando, eu quero te dizer, Ele vem sobre as águas. Enquanto você olhar para o Filho, você vai vencer todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Foi isso que o Divino fez quando ele estava lá hospitalizado. Ele disse que ele começou a lembrar da fé, ele começou a lembrar do Senhor, ele começou a meditar nessas verdades, na verdade do Evangelho, na verdade da Palavra de Deus. Isso deu fé a ele. Eu quero te dizer, nesses dias, o Senhor fez naquele tempo com os discípulos, o Senhor fez naquele tempo com Pedro. Ele andou sobre as águas, ele carregou Pedro, levou para o barco e fez o vento cessar. Ele vai fazer com você também. Creia nisso. Amém, irmãos? Então feche seus olhos, eu quero orar com você. Eu quero, em nome de Jesus, que você rejeite todo medo na sua vida, que você rejeite todo medo, toda acusação na sua vida. Comece a falar com o Senhor hoje. Comece a falar com o Senhor agora. Dê nome, talvez hoje o medo seja a respeito de uma enfermidade na sua vida, ou na vida de um familiar seu. Talvez seja uma restrição que você tem tido, hoje não tem conseguido trabalhar. Talvez o seu medo nesses dias é um medo na questão financeira, é um medo desse vírus. Diga para o Senhor: Senhor, socorre-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, eu preciso de Ti. Oh Deus, em nome de Jesus, nós rejeitamos todo medo, nós rejeitamos, Deus, tudo aquilo que se levanta. Pai, nós não queremos, Deus, dormir com medo. Nós queremos olhar para o Filho. Os nossos olhos estão no Filho, os nossos olhos estão no Senhor. E é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem derrama da sua graça, do seu favor sobre as nossas vidas. Eu quero declarar nesta manhã que o Senhor está derramando, Deus, da paz, do alento, do descanso sobre a vida dos meus irmãos. E nesta manhã, ao contemplarem o Senhor, ao olharem para o Senhor, cada um dos meus irmãos são transformados. Nós somos transformados, de glória em glória. O Senhor está te livrando do medo. Talvez o seu medo nesses dias é a respeito da sua família, a respeito do seu casamento. Olhe para o Senhor, olhe para o Senhor. Querer resolver as coisas no teu braço, pare de querer resolver as coisas da tua força. Olhe para Cristo, Ele tudo fará. A palavra de Deus diz nos Salmos: entrega os teus caminhos
Senhor, confia nele e o mais ele fará, ele fará, ele fará. Lembra, Rubem olha para o filho, eis o filho, olha o filho, olhe para o Filho de Deus, olhe para o Filho de Deus. Nós somos transformados quando contemplamos o Senhor. Eu quero uma vida hoje que você vai ser transformado. Contemple o Senhor e ande em fé. Contemple o Senhor e vença o medo. Contemple o Senhor e vença a acusação. Contemple o Senhor e vença as adversidades. Aquilo que o Senhor tem colocado diante de você, vai e faça, porque Ele é contigo. Ele é contigo. Aleluia. Se tudo está Perdido, então eu sei. Vamos declarar: eu descanso em Ti. Eu descanso em Ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em Ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Só é capaz de descansar, só é capaz de realmente descansar no Senhor aquele que crê, aquele que tem fé, aquele que os seus olhos estão voltados para o Senhor. Porque quando nós tiramos os olhos do Senhor, vem o medo, e quando vem o medo, logo quando vem o medo, logo vem a dúvida. Jesus disse para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não permita a dúvida no seu coração. Vá para o Senhor, olhe para o Senhor, não olhe para homens, não olhe para circunstâncias, olhe para Cristo. Olhe para Deus hoje. Oh, Rei dos Reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em Ti, Rei dos Reis. Rei dos reis. Aleluia. Senhor dos senhores. Nós descansamos em Ti. Nós rejeitamos todo medo, toda acusação na nossa vida e voltamos nossos olhos para Ti, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Bem baixinho, guris, bem baixinho. Eu quero que você confesse comigo. Diga: nesta manhã, os meus olhos estão voltados para Cristo. Diga: os meus olhos veem o Filho. Não, diga com fé: os meus olhos veem o Filho. Por isso, na minha vida não há medo. Diga: eu venci o medo, porque eu contemplo o Senhor, eu vejo o Senhor, e neste momento todo medo se esvai. Diga: neste momento toda culpa vai embora, porque os meus olhos estão voltados para o Filho. Aleluia. Você que crê nisso, aplauda o Senhor. Veja o Filho. Sem a oportunidade de vermos o Filho através das circunstâncias. Amém, irmãos? Há tempestade, mas eu quero te dizer que ela pode até durar uma noite, mas o Senhor vem ao amanhecer. A alegria vem ao amanhecer. Em Jesus, receba essa coração, não durma com medo, olhe para o Filho. Aleluia. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua semana. Tenha uma semana cheia da vida de Deus em nome de Jesus. Deus abençoe você.